Vamos lá, queridos. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo de número 5, o versículo de número 3, será o nosso versículo base hoje para a gente meditar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante essa semana, nos preparando para grandes maravilhas que o Senhor deseja fazer em nosso meio. Amém? Josué capítulo 3, versículo 5 é o nosso versículo-chave. Vou fazer a leitura. A palavra de Deus diz assim, irmãos, quem não achou, Josué está facinho ali, tá? Quinto livro da Bíblia ali, é o sexto, eu acho, quinto, sexto? Sexto, rapidinho você acha. Josué capítulo 3, versículo 5. Diz assim, irmãos, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vou ler de novo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Meus queridos, só para eu poder me antenar aqui, quem esteve aqui na terça-feira quando eu preguei? Só para eu, ok? Maioria. Então a gente vai seguir aquele raciocínio que eu propus aos irmãos, lembram? Nós vamos trabalhar com uma temática maior, que é a tão grande salvação. Este é o tema maior, é a metanarrativa dos meus 3 sermões. A tão grande salvação. E dentro desse tema maior, eu separei 3 subtemas, que funcionarão como peças de um quebra-cabeça, para que nós possamos montar ali a imagem perfeita. E a primeira peça do quebra-cabeça que eu falei na terça-feira foi sobre a doutrina da justificação. Os irmãos lembram disso? Falamos sobre a doutrina da justificação pela fé e sua importância para nós, o povo de Deus. Então essa foi a primeira pecinha do quebra-cabeça. Hoje, para que o tema maior, a tão grande salvação, faça sentido para nós, nós vamos falar sobre santificação. Então, terça-feira, sobre a justificação pela fé. Nós aprendemos na terça-feira que Deus, por meio de Jesus Cristo, em sua morte na cruz do Calvário, pela fé, eu e você, nós temos os nossos pecados, a culpa pelos nossos pecados pagos. E por causa disso, Deus pode nos declarar justos. Justos, mas justos não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas justos pelos méritos e pela obra de Cristo na cruz. Isto é a justificação somente pela fé. Falamos sobre isso. Hoje, eu quero lidar com os irmãos com um subtema de nome chamados à santificação. Temos a justificação pela fé, uma obra que Deus fez lá atrás, lá no passado. Em Cristo, Deus nos declarou justos quando nós, pela fé, nos apropriamos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Ok, irmãos? A questão da culpa pelos nossos pecados está resolvida. A culpa pelas nossas transgressões, que nós chamamos de pecado, ou que a Bíblia chama de pecado. Pecado, meus irmãos, nada mais é que a transgressão de uma lei. No caso, a lei de Deus que eu e você quebramos. Transgredimos a lei, temos que ser punidos. Logo, o salário do pecado é a morte, ok? Isso ficou claro para nós. Tudo bem, pastor? Deus lidou no passado já com a questão da culpa dos nossos pecados. Mas e hoje? Mas e agora? E neste momento, Deus está lidando com o poder do pecado em sua vida. Lembrem-se disso. Justificação tem a ver com passado. O preço já foi pago. Está pago. Amém? Está consumado. Não é? Resolvido. A santificação não tem a ver com a questão de perdão de pecados, mas tem a ver com o fato em que Deus vai lidar com o poder do pecado que opera em nós.
lembrem-se disso. Em você e em mim ainda habita o pecado. Nós somos salvos por causa e por meio de Cristo, amém por isso. Mas até a glorificação, que vai ser a pregação de domingo, aonde nós vamos tratar da ausência do pecado. A glorificação, os irmãos vão ver que nós lidamos com a ausência do pecado. Não vai ter pecado. Mas vamos chegar lá domingo. Hoje, o agora, Deus está lidando com o poder do pecado que opera em você. E Deus faz isso por um processo chamado santificação. Então essa é a segunda peça do nosso quebra-cabeça, chamados a santificação. Meus irmãos, como eu bem disse na terça-feira, tanto a doutrina da justificação, quanto a doutrina da santificação, são doutrinas, são ensinos fundamentais, vitais para a vida de uma igreja. Qualquer igreja cristã que não abrace a justificação pela fé somente e não se aproprie de uma vida santa, é uma igreja destinada à falência. A falência moral, é uma igreja que vai abraçar o legalismo, é uma igreja que vai viver uma vida, como o pastor Léo gosta de falar, The Walking Dead. Ela parece que está viva, mas ela está morta. Então a santificação, tanto quanto a justificação pela fé, é uma doutrina vital para a sua vida e para a minha vida. Eu quero convocar você a olhar para o texto que nós vamos usar nesta noite para falarmos sobre o chamado à santificação. Eu quero que você o mantenha aberto sempre, porque nós sempre vamos ficar com este verso, aonde nós vamos tirar algumas lições importantes para nós mais à frente. Então você está aí em Josué capítulo 3, versículo 5. Mas venha comigo que eu preciso colocar você no jogo. Pastor, o que está acontecendo em Josué capítulo 3? Para entender Josué capítulo 3, é importante que eu ajude você a ter informações sobre Josué capítulo 1 e Josué capítulo 2. Aliás, antes de Josué, no caso, o final de Deuteronômio é de tamanha importância para o livro de Josué. Por quê? É no último capítulo de Deuteronômio onde é narrado a morte de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o grande legislador de Israel, o homem pelo qual Deus deu a lei. Moisés foi o grande juiz de Israel. Moisés não só recebeu a lei das mãos de Deus, mas Deus também delegou a Moisés ser também juiz sobre a casa de Israel. Mas Moisés não foi só legislador, juiz, também foi o maior profeta de sua época, pois Deus falava pela boca de Moisés. E Moisés, segundo a narrativa bíblica, foi o único homem a falar tete a tete com o Senhor, face a face. Que privilégio. Então Moisés é um homem singular em toda a Bíblia. Depois de Jesus, Moisés é o homem mais importante da Bíblia. Moisés no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e Paulo nas cartas. São as três figuras que movimentam a narrativa bíblica. Obviamente, irmãos, que Jesus é superior aos dois. Mas estou falando de Jesus em sua missão encarnada nos Evangelhos. Os Evangelhos lidam com a pessoa de Jesus, não é? As cartas, o Novo Testamento lida com a doutrina, a teologia e o desenvolvimento da igreja. E Deus levanta Paulo. Obviamente, Cristo por meio de Paulo. Mas Moisés apontava para alguém maior que ele. O ponto é o seguinte, irmãos. Moisés morreu. Pensem, Moisés foi o homem que Deus levantou para libertar o seu povo que era escravo no Egito. Todos vocês lembram disso? O povo estava escravizado, o povo era maltratado, o povo era humilhado, e então Deus, segundo Êxodo capítulo 3, ouviu, eu preguei sobre isso aqui uma vez, que Deus ouviu, Deus viu o clamor do seu povo, o sofrimento, então Deus agiu, interviu na história e levantou Moisés. Meus irmãos, Moisés é tão importante dentro da narrativa bíblica, que em Jerusalém existe a cadeira de Moisés, que é um lugar especial e específico para aquele que é um dos maiores representantes da fé hebreia, dos israelitas. Você tem Abraão, que é o pai dos hebreus, e você tem Moisés, que é o grande representante da lei,
o grande profeta junto com Elias. É uma figura singular. O ponto aqui que eu quero chegar é o seguinte: Moisés morreu. E agora? O povo está na transição final. O povo sai do Egito e está peregrinando pelo deserto. Moisés é o grande líder desse povo, é o homem na qual Deus fala face a face, é o homem que é o mensageiro de Deus, é o homem que recebe a lei de Deus, é o homem que julga, que legisla, é o homem de Deus, Moisés. É a grande figura para onde todos os israelitas, aproximadamente 2 milhões na trajetória entre o Egito e a Terra Prometida, é a grande figura da narrativa da travessia do Mar Vermelho, da travessia do deserto. Mas acontece que, tal como todos os homens, foi pregado isso ontem, a Moisés também foi dado a ordem de morrer uma vez só. E Moisés morre. E agora? Como que fica? O grande líder morreu. Então, no capítulo 1, Deus levanta um jovem, chamado Josué. Josué foi aquele que ficou na alça da calça das vestes de Moisés. Se você ler atentamente o livro do Êxodo e todo o restante do Pentateuco, você vai ver Josué o tempo inteiro próximo a Moisés, observando, aprendendo, recebendo ordens. Moisés é um dos 2 espias, lembram? Quando os espias vão, ele é um dos 2 que volta com uma boa perspectiva da terra prometida. Só 2 voltaram, os outros não. Josué estava sendo preparado por Deus para herdar o trono de Moisés, ou melhor, para herdar a liderança de Moisés, para conduzir o povo para onde? Para a terra prometida. Aqui está o contexto de Josué capítulo 3. O povo está agora sob a liderança de Josué, o jovem Josué, o novo líder, aquele que recebe o bastão do grande Moisés. Este líder tem uma nova missão. Na verdade, ele deve dar continuidade a uma antiga missão: conduzir o povo à terra prometida. Irmãos, que desafio para Josué. Substituir alguém que é insubstituível. Essa era a realidade. Moisés era alguém insubstituível aos olhos humanos. Morreu o nosso grande líder. E agora? Josué é levantado. E lá no capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, o Senhor fala com Josué. E é lá onde Deus repete a Josué 3 coisas. Na verdade, ele repete a mesma coisa 3 vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa frase foi repetida 3 vezes no capítulo 1, versículo 6 ao 9. Por quê? Deus sabia o fardo que era para o jovem Josué carregar o povo até a terra prometida. E a palavra que Deus dá a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E seja forte e corajoso. Josué assume o bastão. Josué começa a guiar o povo. Então vem o capítulo 1. Vem o capítulo 2. E chegamos ao capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, provavelmente o subtítulo da sua Bíblia vai estar escrito: A Travessia do Jordão. Porque é aqui que acontece o marco, aonde o povo vai atravessar o Jordão para mais à frente herdar a terra prometida, herdar Canaã, prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, o povo, grave bem o que eu vou dizer a vocês agora, o povo está a alguns passos de conquistar a terra prometida. É hora de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E é nessa transição final, é a reta final da corrida do povo de Israel no Antigo Testamento, chegar à terra prometida. A terra que Deus prometeu aos patriarcas. É agora, é o momento, mas é nesse cenário, e é nessas condições que Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Um chamado à santificação a poucos passos da grande vitória. Só quero fazer uma aplicação antes de chegar nas aplicações. Ficou meio redundante, mas recebam, tá? Quando Deus está preparando uma igreja para alçar novos voos, novos planos, os jovens hoje chamam de upgrade, né? Upgrade. Quando Deus prepara um povo, veja,
Aqui não é o começo da história. O começo da história é Gênesis 12, em Abraão. Anos e anos. E Deus preparando o povo para herdar a terra prometida. Quando Deus está prestes a dar esta bênção ao povo, este presente ao povo, a ordem que o povo recebe da parte de Deus por meio de Josué é: santificai-vos. Deus quer fazer grandes coisas por meio, nesta igreja e por meio desta igreja. E eu já posso adiantar de antemão a todos vocês que me escutam: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Só quero trazer agora para vocês uma breve definição do que é santificação. Vocês devem estar se perguntando: pastor, numa outra pregação, você foi lá e definiu justificação, e a gente gravou. Tá bom, vou dar para vocês também uma breve definição do que é santificação. Santificação, irmãos, gravem bem: a santificação é a ação de Deus. Vejam, é uma ação de Deus, não é nossa. Não parte de nós para Deus primeiramente. Depois nós damos uma resposta. Mas ela é uma ação primária de Deus, ou seja, é uma ação dos céus para nós. É uma ação que vem do Senhor para nós. É uma ação de Deus que, por meio da justificação, Ele nos colocou em uma posição de santos, justos. Então a santificação tem a ver em primeiro lugar com uma questão posicional. Nós tínhamos uma posição, separados de Deus, inimigos, ok? Por causa da justificação, nós somos declarados santos agora, e não mais ímpios, impuros, ok? É uma questão primeiramente de posição. A sua posição hoje, diante de Deus, se você está em Cristo, é que Deus declara você justo, santo. Essa é a parte posicional da santificação. Todos os crentes hoje estão nessa posição. Todos os crentes. Mas tem uma segunda parte da santificação. Ela não é só uma questão posicional, mas ela também é uma questão processual. Ou seja, existe agora também um processo no qual Deus está formando em você, dia após dia, por meio da Escritura, por meio dos meios de graça, como a oração, a pregação da palavra, a comunhão dos santos. Deus está usando meios para formar em você a imagem de Jesus Cristo. Então a santificação, ela é posicional. Quando você crê, Deus te tira de uma posição e te coloca em outra. Amém? Ficou claro isso? Por outro lado, ela não para por aí. Ela também é um processo. Porque o objetivo final da santificação não é só tornar você justo, mas é tornar você semelhante a Jesus Cristo. Escute bem isso. No céu, só vai entrar quem for semelhante ao Filho de Deus. E é verdade. O RG celestial tem a foto de Jesus e o seu nome. Sabia disso? O porteiro do céu está lá. Documento, senhor. Documento, senhora. Tome meu RG. A foto é de Jesus, mas o nome é seu. O que vai valer é a foto de Jesus. Para que alguém possa entrar na presença gloriosa de Deus. O objetivo final da santificação é tornar você semelhante a Jesus Cristo. Essa é uma breve definição de santificação. Um dia a gente faz mais um estudo sobre isso, gasta alguns dias, que é algo maravilhoso. Eu quero fazer uma afirmação teológica, que é uma afirmação central e importante para o nosso sermão. A minha afirmação é a seguinte, queridos: na santificação, Deus nos tira de uma posição de escravidão e impureza e está nos levando, cada dia mais, a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Vou repetir: na santificação, nessa obra de Deus, Ele nos tirou de uma posição de escravos e impuros e está nos levando, nos moldando à imagem de seu Filho. Eu quero olhar para esse texto. Foi dentro desse cenário, dessa ordem de Josué, de Deus por meio de Josué, que o Senhor nos deixou algumas verdades importantes acerca da santificação. Eu quero deixar com os irmãos 5 verdades acerca da santificação para mim, para você, para nós, o povo de Deus. O meu desejo e a minha oração, na verdade a nossa oração, é que Deus aplique essa palavra
ao nosso coração neste dia, para que ela produza frutos. E o fruto principal é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Primeira verdade sobre o chamado à santificação. O versículo 1, na verdade o versículo 5, nós vamos sempre ler novamente, diz: Josué ordenou. Essa é a primeira expressão que eu quero trabalhar com vocês hoje. Josué ordenou. Irmãos, a santificação, primeira verdade, a santificação é uma ordem expressa de Deus. Pergunta: se ela é ordem, ela é opcional? Não. Então por que nós não nos santificamos? Por que você não se santifica? Ou não busca a santificação? Crentes que não estão buscando a santificação estão em clara desobediência a uma ordem direta de Deus. E se você está desobedecendo a Deus de forma direta, eu digo a você que você é muito corajoso. Você é muito corajoso. E eu não quero essa sua coragem. Não dê ela para mim. Irmãos, Josué ordenou. Assim como Josué ordenou ao povo antes de entrar na terra prometida, o Senhor também nos ordena hoje. Meus irmãos, duas lições sobre essa primeira verdade, que a santificação é uma ordem expressa de Deus. Primeira lição: sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Ninguém. Os irmãos têm que lembrar que lá em Levítico, que é um livro difícil de ler, o tema principal de Levítico é a santidade de Deus e a impureza do povo de Israel. É o tema principal de Levíticos. É por isso que você vai ver muitas questões das festas, das purificações, não é? Das ofertas. O livro de Levítico é um livro que lida com a pureza de Deus e com a impureza do povo. E essa tensão, santidade de Deus e impureza nossa, ela precisa ser resolvida. Então o livro de Levítico nos ensinou o povo de Israel como que resolvia aquilo naquela época, para aquele tempo. Tanto que Levíticos 17 tem a tão famosa e mais importante oferta de expiação, que era uma oferta feita uma vez por ano, aonde o sacerdote levava a oferta em nome de todo o povo. Deus recebia aquela oferta e então o relacionamento era, a ira de Deus era apaziguada e eles podiam ter comunhão novamente. Então o livro de Levíticos lidou muito com santidade de Deus e a nossa impureza. É por isso que é um livro difícil de ler às vezes. Mas se você for lá com essa ótica, você vai perceber esses detalhes que nos ajudam. Então essa expressão que eu estou dizendo aqui, sem santidade ninguém verá Deus, vem de Levíticos, que é citada por Tiago, que sai da boca de Jesus o tempo inteiro. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Segunda lição, em cima da primeira verdade, que a santidade é uma ordem expressa de Deus, é que sem santificação, irmãos, não existe comunhão com Deus. Não existe, irmãos. Irmãos, um ímpio não tem comunhão com Deus, porque ele não se encontra nem numa santificação posicional e muito menos numa santificação de processo. Não tem como ter comunhão com o Deus Santo enquanto você não entrar nesse molde. E por quê? E quem estabeleceu isso? O próprio Deus. Escute bem isso. Se Deus não estabelecesse meios para que eu e você nos relacionarmos com Ele, nós seríamos fulminados diante da sua presença. Porque Ele é puro, perfeito, santo, e nós não. Então a santificação, meus irmãos, é uma ordem expressa de Deus, porque sem ela ninguém verá Deus, e sem ela não existe comunhão com o Senhor. Mas uma segunda verdade acerca do chamado à santificação, olhando para o versículo 5 do capítulo 3 de Josué, vou ler de novo. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A segunda verdade em relação ao chamado à santificação
é que a santificação, irmãos, grave bem isso, é uma condição para as maravilhas de Deus no meio do seu povo. Irmãos, isso é muito sério. Porque uma igreja que não vive uma busca por santidade é uma igreja que está ausente das maravilhas de Deus. Irmãos, como que Deus vai vir até nós como igreja se nós não estamos andando em santidade? Nós somos salvos, amém, por isso, mas não é só isso que Deus quer de nós. Irmãos, uma vida santa glorifica a Deus. E uma igreja que busca a santidade é uma igreja que está com as portas abertas para receber os milagres do céu. Então, se essa igreja quer receber mais de Deus, ela precisa andar em santidade. Ela precisa buscar a santificação. Deus fez isso quando destruiu os deuses do Egito. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que o povo os judeus fazem, quando Deus vai até eles por meio de Moisés, é se santificarem. E então Deus vem e destrói os deuses egípcios. Se você olhar, existem vários fatos impressionantemente iguais na narrativa bíblica. O Senhor diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, ali está incluso santidade, se santificar, se arrepender. Arrependimento tem a ver com santidade, irmãos. Eu ouvirei dos céus e virei até eles. Irmãos, Deus impõe condições para fazer algo, mas não é por causa dele, é por causa de nós. Então, para Deus fazer maravilhas no meio do seu povo, como fez aqui, e como quer fazer em nosso meio, nós precisamos buscar a santidade. E Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. A história dos grandes avivamentos na história da igreja de Cristo, ela é, irmãos, avivamento não é bater tambor, avivamento não é pular mais alto, não é gritar mais alto, não é ter o som mais alto, não é o melhor tempo, as melhores cadeiras, as melhores entradas financeiras. Avivamento não tem nada a ver com isso. Avivamento tem a ver primeiramente com confissão de pecados e santidade. Então, se essa igreja quer viver um avivamento do Senhor nesta cidade, essa igreja precisa pagar o preço. Mas não é o preço para que nós sejamos salvos, porque nós já somos salvos, mas é o preço para poder ter de Deus mais poder. Irmãos, isso tem que ficar marcado em nossa alma. Se essa igreja quer ser uma igreja poderosa, relevante, uma igreja que anda no poder de Deus, que é cheia de graça, essa igreja deve buscar a santificação, porque ela é uma condição para que Deus opere maravilhas em nosso meio. Este texto continua depois, e você pode ler. Eles atravessaram o Jordão, eles herdaram a terra prometida. Deus impôs condições, não por causa dele, mas por causa de nós. E quando as condições são cumpridas, Deus honra a sua palavra. E Deus cumpriu lá com o povo dele, e Deus também quer cumprir as suas promessas para nós, o seu povo, hoje. A terceira verdade, irmãos, em relação ao chamado à santificação, à luz do texto de Josué, é a seguinte: a santificação, essa terceira verdade, é uma exigência para todo o povo de Deus. Olha o que o texto diz. Josué ordenou aos sacerdotes. Josué ordenou aos levitas da época. Josué ordenou aos anciões. Josué ordenou aos homens, ou só às mulheres, ou às crianças. Não, irmãos, Josué foi em direção a todo o povo, líderes e liderados, levitas, sacerdotes, profetas da época, desde a pessoa mais simples dentro do povo hebreu. É uma ordem, a santificação é uma ordem comunitária. É por isso que tem muitas igrejas doentes, porque nós temos buscado uma santidade individual somente. Não que ela não seja importante, mas nós temos que buscar também uma santidade comunitária. Nós somos o povo do pacto.
Não é o Zinho do pacto, o Léo do pacto, é o povo da aliança. Deus nunca lida diretamente só com o indivíduo. Ele lida também, mas ele lida o tempo inteiro com o seu povo, com a sua igreja. Irmãos, a santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Irmãos, nós não podemos ficar a depender somente dos nossos líderes. Escute bem o que eu vou lhe dizer. É bem pastoral isso. Não faça isso com o seu líder. Não espere só dele. Faça você também. Se o seu líder está buscando santificação, busque com ele. Ele não é melhor que você, não. Pelo contrário, ele é até pior. Mas faça isso. É o pequeno grupo. É um grupo santo. É o NET, é um grupo santo. É o discípulo, é santo. É santo, é santo. Irmãos, uma das palavras que é mais repetida em toda a Bíblia, um conceito é santo, santo, santidade, santificação, é o tempo inteiro, irmãos, porque isso é sério. É por isso que tem muitas igrejas doentes. Irmãos, o povo de Deus, olha como é engraçado, o povo de Deus obedeceu às ordens do Senhor, herdou a terra prometida, depois foi só ladeira abaixo. Não é? Sabe qual é o livro depois de Josué? Um livro depois assim chamado Juízes? Leia o livro de Juízes, você vai ficar chocado. Porque é quando o povo começa a se prostituir espiritualmente com a idolatria. E aí a santidade vai embora. E aí Deus entrega o seu... Irmãos, é duro falar isso, mas existem momentos na Bíblia, não estou inventando nada. Existem momentos na Bíblia em que Deus entrega o seu povo. Quem foi que levantou Nabucodonosor? Quem levantou Ciro? Quem levantou aqueles que escravizaram o povo? Quem levantou? Deus levantou. Como forma de julgamento, porque o povo não estava andando em santidade. E Deus pode fazer isso? É óbvio, o povo é dele. Toda vez que o povo se desvia do padrão santo de Deus, Deus pune o povo, porque ele pode fazer isso, mas ele faz por amor, mas ele faz. Irmãos, não podemos esperar isso para a nossa igreja. Pode ser que em algum momento na história de São Bento, dessa igreja, Deus pesou a mão. Eu não sei, mas pode ser, vocês que são mais antigos na casa. Eu já participei de igrejas em que Deus pesou a mão. Quando nós não estávamos em unidade, em santidade, em amor, na pregação da palavra. E Deus não faz isso porque Ele é mau, mas é porque Ele ama a igreja, Ele quer purificá-la. Mas não vamos esperar isso acontecer. Porque quando a mão de Deus pesa, dói. Pelo contrário, o Senhor deseja que nós andemos em santidade, que nós busquemos a santificação. Mas não só os líderes, não só os pastores, não só os diáconos, não, todos nós, irmãos. Todos nós. A santificação é uma exigência para todo o povo de Deus, para todos nós. Eu usei 3 verbos importantes até agora, se você está antenado na minha pregação. Eu usei na primeira verdade, 3 expressões, né? Eu usei condição, eu usei ordem, eu usei condição e eu usei agora exigência. Mas tem uma quarta verdade sobre o chamado à santificação. À luz do texto de Josué, à luz do contexto do povo de Israel e à luz da igreja no Novo Testamento. Quarta verdade acerca do chamado à santificação. A santificação é uma exigência, repetir de novo, para ser observada hoje. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Aqui deixa o texto aberto. Porque existe na igreja de Cristo hoje, trazendo para nós, como houve no tempo de Deus, abusos quanto a essa doutrina. Abusos. Eu conheço líderes, não vou chamá-los de pastores, não me atrevo. Conheço líderes que dizem o que você pode ou não pode fazer, a roupa que você deve ou não deve usar, quem você pode ou não pode namorar. Líderes que dominam as suas ovelhas, que colocam pesos, cargas sobre elas que Deus não mandou colocar. E eu não estou falando aqui que o líder não pode ajudar e auxiliar, não é esse o ponto.
Mas você sabe do que eu estou falando? De líderes que abusam da autoridade que Deus nos deu para poder afugentar as suas ovelhas. Tal como os fariseus faziam. Jesus condenou eles. Jesus diz: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ai é uma expressão de malditos. Ai de vocês que fazem isso, que fazem aquilo, que colocam peso, que colocam jugo sobre o meu povo. Jesus disse para os fariseus: olha, vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Rapaz. Então existem abusos, irmãos. Não corta o cabelo, porque sai para o inferno. Isso é um abuso em relação à santificação. Não vá no cinema, porque é do diabo. Não faça isso, não faça aquilo. Os irmãos entendem o ponto que eu estou lidando aqui com os abusos? Isso existe, irmão, é real. E isso não vem de Deus, não é dessa forma. Deus não conclama, não chama o seu povo a viver em santidade neste modelo, não. Pelo contrário, irmãos, o chamado de Deus é agradável, é amoroso, é bom a santidade. Ainda dentro dessa verdade, irmãos, eu sei, existem abusos com essa doutrina, é verdade. Mas também existe um alto nível de necessidade dela, irmãos, de forma saudável. Meus queridos, narram os fatos, pesquisas, né? Eu sou muito desconfiado de pesquisas, seja quais forem, tá? Elas são muito sutis. Mas tem uma pesquisa que saiu um tempo atrás que dizia que no Brasil existem aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Ok? Evangélicos subentende-se nós, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, universal, entendeu? É genérico. Adventistas, testemunho de Jeová, ok? Então evangélicos ali é genérico, é todo mundo que tem uma Bíblia. Mormons, 50 milhões, irmão. Nós temos aproximadamente 213, 215 milhões de habitantes no país. Ou seja, 25%, mais ou menos, seriam cristãos, evangélicos, portadores da boa nova do evangelho, santos. Irmãos, o nosso país nunca esteve tão corrupto como está agora. Irmãos, o índice de divórcio nunca esteve tão grande como está agora. Irmãos, o índice de abusos dentro da igreja. Irmãos, o índice de corrupção dentro da igreja. Irmãos, o índice de mentira. Vocês percebem o que eu estou falando? É real, irmãos. Ou seja, nós não temos nunca 50 milhões de santos neste país. Porque se nós tivéssemos, o nosso país não estaria do jeito que está. Ou as palavras de Jesus são mentirosas, quando ele diz: vocês são luz deste mundo, vocês são sal da terra. E quando nós somos luz e sal em um lugar, esse lugar é transformado. Mas não por causa de nós, mas por causa daquele que habita em nós. Meus queridos, a situação em relação à santificação é trágica e nós sabemos disso. Mas nós não podemos nos desanimar. Pelo contrário, ela é uma necessidade para nós hoje, porque Deus fará maravilhas em nosso meio. A quinta e última verdade, irmãos, a respeito da santificação, eu vou ler as 4 primeiras para você guardar na sua memória. Primeira verdade, a santificação é uma ordem expressa de Deus. Amém? Segunda verdade, a santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Terceira verdade, a santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. E quarta verdade, a santificação é uma exigência para ser observada hoje, agora, neste dia que o Senhor nos deu. E a quinta e última verdade a respeito do chamado à santificação é que a santificação, aqui meus irmãos, é maravilhoso. A santificação torna, eu poderia usar a palavra habilita, fica mais fácil. A santificação habilita, torna o povo de Deus o receptáculo das maravilhas divinas. Irmãos, a santificação nos torna como povo de Deus aqui, um objeto no qual Deus derramará as maravilhas divinas. Josué disse:
ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmãos, a santificação é um processo agora que estamos vivendo, no qual Deus nos torna não só semelhantes a Jesus Cristo, que é o objetivo final dela, mas lá na glorificação a gente vai ver, mas nos habilita como povo de Deus a sermos alvos do seu poder, dos seus milagres, das maravilhas divinas. Assim como Israel, após esse processo, foi alvo das maravilhas divinas e o Senhor fez, assim Deus quer fazer conosco. Mas para isso, nós precisamos, como povo de Deus, colocarmos como prioridade em nossa agenda, buscarmos ter uma vida santa. Buscarmos andar em santidade, pessoalmente, claro, mas também de forma igual, comunitariamente, como igreja, como povo de Deus. E quando fizermos isso, estaremos habilitados, como povo de Deus, a recebermos as maravilhas divinas em nosso meio. Deus assim o fará. Quero fazer 2 aplicações breves. Primeira aplicação. O dia é hoje. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. É o hoje, é o agora. O Senhor nos chama hoje à santificação. É dia de decisão, irmãos. Nossos amigos pentecostais dizem assim: toma posse, varão. Toma posse. Recebe isso. Se apropria. E diga: Senhor, hoje, Senhor. É o hoje. Os meus pecados ficam para trás. O preço está pago. Eu quero viver uma vida santa para Ti, Senhor. Eu quero viver uma vida santa para Ti, de forma pessoal, claro, mas também de forma comunitária, como igreja. É o hoje, é o agora. E uma segunda aplicação, vai a você, que está aqui, mas que ainda não faz parte do povo de Deus. Se há alguém aqui que ainda não faz parte do povo de Deus, o Senhor também chama você à justificação por meio de Cristo e a uma vida santa. Eu quero garantir a você que isso é bom para você. Será maravilhoso para você. Será a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Por isso também para você, o dia é hoje de ir a Cristo. Vamos orar? Pode ficar de pé? Eu quero que você faça uma oração silenciosa, primeiro momento. Antigamente, nas igrejas, não sei hoje, nós tínhamos um período que nós chamávamos de oração de confissão, né? Não sei se alguns irmãos já pegaram alguma igreja que tinha um período, que era tipo, oração, você tinha que confessar os pecados. É isso mesmo. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, com muito amor. Faça isso agora. Tenha um tempo a sós com o Senhor. Dê nome aos bois, né? Senhor, é isso, é aquilo. Não quero mais, Senhor. Fale com o Senhor, confesse seus pecados. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo, não só para te perdoar, mas também para te purificar de toda iniquidade. Então tenha um tempo agora, uns 2 minutos aí de confissão de pecados, você e o Senhor. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser fazer algum movimento, faça. Aproveite este momento, é você e o Senhor, e depois nós, como igreja, oraremos juntos.
santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. Senhor, tu és santo, bendito, puro, perfeito, justo. Senhor, tu és o único Deus, vivo e verdadeiro, todo poderoso, todo amoroso, todo bondoso, todo onisciente, todo onipotente, todo onipresente. Senhor nosso Deus, não há ninguém que se compare a Ti, nos céus, na terra e embaixo da terra. Tu és o nosso Deus, e nós somos o Teu povo. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa as nossas falhas como igreja, como Teu povo. Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, que são tantos. Mesmo após, Senhor, o Senhor ter nos resgatado das trevas para o reino da maravilhosa luz de Teu Filho, mesmo após tamanha bênção, tamanho milagre, mesmo assim nós caímos, nós pecamos ainda, Senhor. Estamos nesse processo de luta contra o poder do pecado. E nós falhamos, Deus, e nós erramos em palavras, em atitudes, em pensamentos, Senhor, mas nós te pedimos perdão, Deus. Senhor, nos perdoa, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Recebe nossa oração, meu Pai. Oh Deus, nós precisamos de uma visita do Senhor. Senhor, nos visita com o Teu poder. Nos visita com a Tua presença, Senhor. Tua presença santa que purifica-nos de toda iniquidade, Senhor. Visita o Teu povo aqui neste lugar, que clama, que busca pela Tua face. Não nos deixa, Senhor, irmos embora da mesma forma que entramos. Mas nos dá, Senhor Deus, paixão pela Tua santidade. Que nós amemos a Tua pureza, que nós possamos desejar, Senhor, sermos santos como o Senhor é santo. Porque nós queremos que o Senhor faça maravilhas neste lugar, Senhor. Nós queremos que o Senhor faça maravilhas neste bairro. Nós queremos que o Senhor faça maravilhas nesta cidade, Senhor. Nós consagramos este lugar ao Senhor. Consagramos essa cidade ao Senhor. Os povos que aqui estão, as famílias dessa cidade, as pessoas dessa cidade, os imigrantes que aqui estão, os de fora, os de casa, Deus, nós colocamos diante do Teu altar e pedimos que o Senhor nos visite em nome de Jesus. Transforma este lugar, Senhor. Transforma primeiramente o Teu povo aqui presente. Faz uma grande obra em nós, Senhor. E também faz uma grande obra através de nós. Esta é a minha oração, Senhor. Esta é a nossa oração como Teu povo aqui presente. Fazemos ela em nome de Jesus. Não em nome de qualquer um homem. Não em nome de um pastor, de um padre, de um papa, de um guru espiritual. Não, Senhor. Nós a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Ouve, Deus, nossas orações e vem até nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.